Tática Timão na área fiel aqui mais um vídeo para vocês. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Canal Tática Timão, todo dia vídeo e lives aqui para você, hein? Meta de 1.000 inscritos, se inscreve aí. Tamo junto, até a próxima. Aí, Corinthians. Financiamento do estádio do Corinthians, vamos ver, vamos então falar um pouquinho. O Rodrigo deu uma pincelada dessa questão do Corinthians para a gente comparar. É interessante ter esses dados novamente, né? Custo do estádio, 985 milhões, total financiado do BNDES, 400 milhões, juro na assinatura em 2013, TJPL mais 3,5, aproximadamente 9,5, novo acordo em 22, CDI mais 2%, aproximadamente 17%. Carência de um ano e pagamento de juros nos 2 primeiros anos. Dívida atual, 671 milhões. Mesmo com os aportes que a Gaviões fez, né? Eu achei esse movimento maravilhoso, bem interessante mesmo ver o tamanho, né, que uma torcida tem, o amor que ela tem por um clube, a ponto de fazer um acordo com a Caixa e pagar alguma coisa da dívida, óbvio que é muito difícil. Mas para não cair nessa esparrela do Corinthians, ô Rodrigo, quais são os alertas para o Flamengo? Então, ali tem até um errinho que é TJLP, né? Taxa de juros a longo prazo. Um erro de TJLP, digitação, isso. provavelmente é isso. Esse índice que nem existe mais, né? Agora era o do BNDES para financiamento e hoje mudou para TLP, a sigla. Agora você vê, o Corinthians, quando assinou, pagaria 9,5% de juros sobre a dívida dele. Atualmente, depois da renegociação de 2022, essa taxa, eu falei com uma pessoa do Corinthians essa semana, está em 17%. Então, olha o que aconteceu. Ah, foi só porque trocou o índice em 2022? Não. Óbvio que aumentaram todos os juros no país e os juros lá de trás da TJLP já seriam mais altos, mas não seriam nesse nível de 17%. E o que fez o Duílio na época dessa negociação? Ele ganhou uma carência de um ano e passou a pagar só juros no ano seguinte que ele voltava a pagar. E aí tem uma controvérsia, que eu ouvi duas pessoas do Corinthians, elas têm versões diferentes. Uma dizia, não, mas a taxa já estava muito ruim, quando o Duílio renegociou, ele só renegociou e aí aumentou um pouquinho, algo nesse sentido, ou ficou até melhor e tal. E a outra pessoa que eu ouvi, que não era da direção, falou assim, não, a gente questionou na época e tinha um aumento significativo de juros quando teve essa renegociação. Por que a gente está falando isso? Porque agora o Corinthians quer baixar os juros dele. Só que ele fez uma renegociação em 2022 que jogou para CDI mais 2%, que é dá 17%. Então ele fez uma renegociação que jogou a dívida lá no alto, né? O percentual lá atrás, para ter um ano de carência. E agora ele está tentando, de fato, essa para um financiamento de longo prazo, está muito alto, né? Esse de Selic. Agora, era outro país. E esse que é a questão da lição, né? O Corinthians, quando fez todo esse plano lá em 2013, tem um monte de erro dos administradores do Corinthians. Não estou te passando plano para eles, não. Eles cometeram uma quantidade de cagadas nesse projeto do estádio que a gente poderia passar um programa inteiro aqui falando. Mas também o país virou outro. E é esse o risco de você pegar um financiamento a longo prazo. Você pega um financiamento para pagar em 12 anos, como era na época, e aí o país muda completamente, os juros dobram e você vai ficar encalacrado, agora tem que pagar em 2041. Então, teve todos os erros da administração, mas teve também uma mudança de circunstância que, para quem tinha uma. Aí você saiu de 400 milhões para 671. O Corinthians ainda deu sorte, podemos dizer assim, da falência do Odebrecht, que ela acabou não cobrando o restante do estádio lá que estava previsto, porque tinha 400 e tantos milhões na Odebrecht, eles acabaram quitando na confusão que deu toda da Lava Jato lá. Não estou falando que teve nenhuma ilegalidade, não, mas uma negociação ali no meio que a Odebrecht, se ela tivesse forte como estava anteriormente, ela não ia deixar passar, né? Então, eu acho que isso mostra os riscos que está hoje. O Corinthians, aí você vai falar assim, afeta o desempenho esportivo do Corinthians. Ele está com muitas outras dívidas aí, a gente pode passar até mais para adiante por conta disso, porque ele perde muita receita, porque ele paga muitos juros. Claro, tem outros erros, já tem uma dívida fiscal de 800 milhões de reais que não tem nada a ver com isso, que o Corinthians não paga imposto, não pagava imposto, né? Mas, de qualquer jeito, o estádio teve um impacto muito grande nas contas do clube, né? Sufoca o clube.
São 127 milhões de reais de dívida, é o cálculo que o Osmar Stabile faz hoje. 120 milhões de reais por ano de juros, por causa da CDI, mais 2%, como está escrito ali. 127 milhões de reais só de juros. Essa semana teve o segundo Osmar Stabile. O que aconteceu foi que o presidente da Caixa, Carlos Vieira Fernandes, convidou-o para uma conversa. E a curiosidade foi que quando o Osmar Stabile chegou na Caixa para fazer a conversa, o André Sanches estava lá. Aí a gente falou que o André estava lá junto com o Osmar Stabile para negociar a questão da Caixa. Provavelmente o que aconteceu foi que o Vicente Cândido, ex-deputado, foi quem fez a articulação, e o André sabia da articulação e foi até a Caixa para participar da reunião. Aí o Osmar Stabile falou, não, tá tudo bem, não tem problema. Não tá tudo bem, né, PVC? O Andrés foi o principal responsável por colocar o Corinthians, né, nessa situação de ter cometido vários erros em tocar o projeto. Não é ele que tem que ser a pessoa que está lá para resolver a situação, né? Claro. Justo, mas aí a gente está discutindo uma questão política que é a seguinte. Bom, primeiro, o Osmar Stabile está montando um grupo de reestruturação financeira mais uma vez, né? Mais uma vez, vai ter um novo grupo de reestruturação financeira. Um ano atrás chegou o Fred Luz, que ia ser o CEO do Augusto Melo, que ia solucionar os problemas. A gente está falando um ano depois. O Fred Luz não recebeu, não era CEO, não era CEO. Bom, um ano depois tem um outro grupo de reestruturação financeira. Uma parte de quem renegociou no passado, ou que sabe, gente do Corinthians que sabe como foi a negociação, diz que o que se discutiu na Caixa, que mais avançou, foi que se criasse um fundo imobiliário. Se discute, inclusive, se a viabilidade do mercado hoje existiria ou não para isso, mas que se faria um preço para quitação à vista do estádio, para tentar jogar no mercado com um fundo imobiliário que poderia arrecadar um valor que chegasse a esse valor da quitação à vista, que teria que ser negociado. E aí você podia quitar o estádio com o deságio de pagar, sei lá, 450 milhões em vez de 671, 500 milhões em vez de 671. Mas também não se entende que o fundo imobiliário hoje tenha receptividade do mercado que teria num outro período. Mas isso é uma negociação que vai ter. Isto pode acontecer, foi o último passo da conversa. E já se aponta um erro político do Osmar Stabile, que é o seguinte: Osmar Stabile foi, supostamente, a convite do presidente da Caixa, conversar sem levar algumas das pessoas que fizeram as últimas conversas com a Caixa. Para dizer, vamos retomar dali. É importante para a Caixa receber o dinheiro, é importante para o Corinthians ter uma forma de viabilizar o pagamento. Vamos partir não, senão você vai sozinho. Vamos tomar um café? Vamos. Aí, se você não sabe se o cara quer tomar um ristreto ou um longo, é melhor você já saber para saber qual cafeteria você vai. E o risco é você começar tudo de uma conversa preliminar de novo, porque está sempre em processo de mudança. Bom, são 670 milhões de reais, 127 milhões de reais de juros por ano. Veja, da maneira como está, de fato, o Corinthians não vai pagar. Não vai conseguir pagar. Não é calotear. Não pode calotear. O Corinthians tem que conseguir negociar uma forma de voltar a pagar de uma maneira que fique menos estrangulado. Ou seja, para voltar para a origem dessa conversa, que consiga fazer o que o Flamengo está tentando fazer. A gente paga e tenta ir ao cinema. Se não uma vez por semana, vamos uma vez por mês.